O Sexto Sentido, lançado em outubro de 1999 e dirigido por M. Night Shyamalan, sem dúvida nenhuma foi um grande marco dentro do gênero de terror nos cinemas. A história traz Cole, um garoto de 12 anos que vê e conversa com espíritos. No entanto, em sua vida aparece um Dr. Malcolm, um psicanalista que tenta estudar o comportamento do garoto e provar para ele mesmo que, na verdade, o que Cole precisa é de um tratamento. Quando, de repente, o próprio Dr. Malcolm, que na época foi vivido por Bruce Willis, acaba se deparando com evidências estranhas e fantasmagóricas, surpreendendo até mesmo o seu lado profissional, que ele nunca havia subestimado até então. Essa é uma rápida sinopse do que se trata o filme, que eu acredito que com certeza você que está me assistindo neste momento já deve tê-lo visto. Mas o propósito deste vídeo, ou melhor dizendo, dessa série que nós estamos abrindo aqui no canal, o Além da História, é conversarmos um pouco a respeito de algumas particularidades que existem dentro do filme e o que até mesmo pode ter levado o diretor a desenvolver uma obra cinematográfica como essa. E é justamente falando a respeito do diretor que nós temos que citar aqui para abrir M. Night Shyamalan, um diretor indiano que até então era desconhecido. E em seu primeiro trabalho, digamos que blockbuster para o cinema, simplesmente surpreendeu a todos com esse filme que traz uma grande revelação, ou como os cinéfilos costumam chamar de plot twist no final, ou seja, aquela grande reviravolta. Mas ainda falando a respeito de M. Night Shyamalan, ou seja, o diretor do filme, existe um documentário, meus amigos, lançado no ano de 2006, que retrata a sua carreira, onde em alguns momentos é citado, inclusive, que o personagem de Cole no filme pode ter sido inspirado na própria infância de M. Night Shyamalan, e que ele, assim como o seu personagem, teria o dom da vidência e passado até mesmo por alguns fenômenos sobrenaturais, como uma foto que foi tirada sua ainda quando estudante, quando ele tinha aproximadamente 11 anos de idade, que mostra uma espécie de vulto sombreado ao seu lado na sala de aula. M. Night Shyamalan, por outro lado, não confirma a história, mas, por um outro lado, também não a nega. Ele simplesmente, no próprio documentário, procura fugir a respeito dessa eventual evidência. Ou seja, será que Cole foi realmente inspirado nas próprias experiências do diretor do filme? Porém, passando a falar mais propriamente dito a respeito do garotinho de 12 anos, nós temos que perceber que quando ele começa a enxergar os espíritos e ter um contato mais próximo com eles, o garotinho não entende muito bem o que eles querem com ele. Em sua visão infantil, ele simplesmente se assusta e procura fugir deles a todo momento. Mas existe alguns estudos dentro da religião do espiritismo que diz que, além de algumas pessoas terem o dom da vidência, assim como Cole no filme, esses espíritos se aproximam de determinadas pessoas que possuem esse dom da vidência para pedir socorro. E é isso que nós podemos observar o filme todo. Ou seja, o vidente, nesse caso, ele acaba funcionando como uma espécie de para-raio que atrai de fato aquela energia como se fosse uma luz vibratória, onde aqueles que a procuram não o abandonam em hipótese alguma.
deixando um pouco o cinema de lado, até mesmo estudos científicos já comprovaram essa questão da lei da atração, como vocês muito bem sabem. E nós notamos que M. Night Shyamalan, quando escreveu o roteiro e dirigiu o filme, ele tinha exatamente uma boa noção daquilo que ele estava retratando. Ou seja, ele tinha, sim, conhecimento espiritual para poder desenvolver uma história exatamente como aquela. Mas deixando de lado o Cole e focando mais propriamente dito no Dr. Malcolm, ou seja, Bruce Willis, que quem assistiu o filme sabe muito bem que ele estava morto o tempo inteiro, não só não aceitando, como não se descobrindo daquela forma. Ainda em estudos do próprio espiritismo e religiões hindus, inclusive, narram que muitas pessoas, de fato, quando acabam desencarnando, como eles dizem, ou se você não entendeu, a pessoa, no caso, estiver morta em outro plano com o seu espírito vagando por aí, muitos não só não aceitam, como não descobrem tão cedo que estão participando de um outro plano, apesar de estarem interagindo com esse ao qual, é claro, eu imagino que nós estamos vivendo nesse momento. Dessa forma, você percebe a perspicaz com que o diretor consegue conduzir não só a história, como a maestria que ele engana o seu espectador quando assistindo pela primeira vez o Sexto Sentido, como você tem aquela sensação, como eu tive na primeira vez, que você está vivendo dentro da pele do Malcolm e que você está enxergando a história toda por detrás dos olhos dele. Por isso que o final é tão revelador e estarrecedor. Ou seja, religiões que são ligadas ao espiritismo esclarecem muito bem isso. Espíritos que vagam e que não entendem exatamente o que está acontecendo e buscam nessas pessoas, assim como o garotinho do filme, o Cole, um refúgio para poder se esclarecer. Por outro lado, também, nós temos aqueles espíritos que têm consciência de sua morte, que não fazem mais parte do plano material, mas que estão em plena atividade em outro plano, mas por algum motivo ainda não se desligaram deste. É o caso, por exemplo, daquela garotinha que foi envenenada pela madrasta no filme. O caso dela é um espírito que busca justiça, não uma vingança propriamente dita, mas que ela acaba encontrando em Cole justamente esse para-raio para poder desvendar e mostrar o que de fato aconteceu com ela. Existem inclusive alguns casos estudados pelo FBI nos Estados Unidos, aos quais inclusive os investigadores acabaram recorrendo para métodos não convencionais, ou seja, para métodos espirituais, não para provar exatamente em tribunal, mas para chegar próximo de provas. Mas esse com certeza pode ser um assunto para os próximos vídeos aqui no canal Telamix. E existem também aqueles espíritos que são retratados como os revoltados. Ou seja, eles não estão inconscientes, como era o caso do Malcolm, e nem buscam por nada, como era o caso da garotinha envenenada que eu acabei de citar. E sim, eles simplesmente não estão conformados com o estado, ou seja, no plano que eles estão habitando a partir de então. E é justamente na figura daquela mulher que o Cole acaba enxergando dentro de casa, quando ele pensa que é a mãe dele que passou pelo corredor, quando ele está fazendo xixi, naquela cena que eu considero, nossa, extremamente assustadora, que ele chega na cozinha e ele pensa que é a mãe dele de costas, você se lembra dessa cena? E de repente
a mulher se vira gritando um monte de palavrão, xingando para tudo quanto é lado, e ele, claro, dá no pé dali e vai parar na barraquinha dele. Ali nós temos, por exemplo, o exemplo de um espírito não esclarecido, mas porém revoltado. Ainda falando a respeito do personagem do Bruce Willis, ou seja, o Dr. Malcolm, ele, apesar de não ter a consciência plena de que ele estava em outro plano, nós percebemos também uma outra característica aos quais a religião espírita também cita muito, que é a questão do apego, sobretudo aos entes queridos que ficaram nesse plano. Você vê que a todo momento, apesar de que, volto a dizer novamente quando nós vemos o filme a primeira vez, ele dá pistas de que ele está brigado com a ex-mulher dele e que ele vai atrás dela o tempo todo. Até tem uma cena que ela está num jantar, algo assim, se encontrando com uma outra pessoa, e ele, com algum tipo de força espectral, consegue quebrar a janela. E a gente pensa que, de fato, fisicamente ele está ali. Mas é exatamente o que eu acabei de comentar com vocês. No caso, ali não só ele não tem a consciência de que ele está habitando um outro plano, mas também como ele conserva o tempo todo o apego que ele tem pela ex-mulher. Concluindo tudo isso, nós percebemos que O Sexto Sentido, na minha opinião, é o melhor filme do diretor, pois, como eu disse ainda há pouco, ele buscou bases para estar construindo esses dois personagens que caminham juntos o tempo inteiro, porém separados por um plano. E a cena mais estarrecedora, tirando, é claro, o plot twist lá do final, que é um verdadeiro desbunde, é aquela que ficou famosa, inclusive em memes aqui pela internet, quando o garoto está deitado ali no hospital e o Malcolm se aproxima e pergunta com que frequência ele vê espíritos. E o garoto começa inclusive a soltar aquela fumaça pela boca, que aquilo, na verdade, também existe um estudo, meus amigos, que não é o vapor necessariamente que está saindo da garganta dele. Aquilo é chamado de ectoplasma, que algumas pessoas, inclusive, não só pelo lado espiritual, mas tem também a tendência física de eliminar essa substância que já foi estudada, inclusive, por cientistas na Alemanha. E esse ectoplasma, que inclusive o filme dos Caça-Fantasmas, aquele lá de 84, ele brinca muito, né, com o ectoplasma. Ele, quando fizeram os Caça-Fantasmas, já tinham esse estudo, e é uma substância que algumas pessoas eliminam do corpo físico, que dá poder para o espírito se materializar ou dar força para o espírito mover coisas, como nós vemos aí alguns filmes de terror, ou até mesmo já vimos alguns relatos de pessoas, por exemplo, que viram a caneta se mexer em cima da mesa, que viram, por exemplo, um copo sair voando de um lado e ir para o outro, de escutarem sons de coisas se movendo na casa. Então, exatamente essa cena que ele está ali e sai o vaporzinho da boca dele, aquilo chama-se ectoplasma, e não exatamente o vapor, igual a gente solta, né, quando a gente sai com o corpo quente dentro de casa, está aquele friozão lá fora, e a gente brinca que a gente está fumando, né, que está saindo fumaça. Então, só para esclarecer, outro ponto também que o diretor mandou muito bem e que é pouco comentado até então. E a surpresa do Malcolm, quando nós vemos ali que o garoto está falando alguma coisa para ele ali, que eu vejo pessoas mortas o tempo inteiro, você pode perceber pela cara do Bruce Willis, ou seja, do personagem, da maneira que ele interpretou, que ele até levanta uma das sobrancelhas, ali já está quase que caindo a ficha dele. Eu acho que estava caindo mais a ficha dele do que em mim e em você quando viu pela primeira vez. E o que acontece no final foi muito mais uma aceitação do que propriamente dito uma revelação para o espírito do Malcolm. A revelação de verdade veio para quem estava assistindo o filme e não tinha entendido exatamente o que estava acontecendo.
No entanto, eu espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio da série Além da História, onde eu, Luiz Felício, pretendo voltar aqui mais vezes para nós conversarmos a respeito de outros temas cinematográficos e, sobretudo, dos segredos que estariam por trás da inspiração de grandes diretores. E caso você ainda não estiver inscrito aqui no canal Tela Mix, faça desde já. Dá uma forcinha aí para mim e também deixe suas sugestões aqui nos comentários. Com certeza, nós nos veremos nos próximos vídeos. Um grande abraço.